Boa noite. O nosso trabalho de fluidos corporais é sobre a síndrome nefrótica. E os componentes são Lorenzo, Márcia, Mislene, Narciso, Manuela, Sandra e Yolanda. A síndrome nefrótica cursa sempre com a proteinúria, ou seja, excesso de proteína na urina. Vamos entender melhor o funcionamento dos rins. Os rins são um par de órgão em forma de feijão que tem cerca de 12 centímetros de comprimento. Eles se localizam no nível da cintura, na parte de trás do corpo. Todos os seres humanos possuem 2 rins, que se localizam do lado direito e esquerdo da coluna vertebral. O rim produz urina. A urina corre a partir do rim da uretra para a bexiga. A bexiga elimina a urina através da uretra. Os rins têm 3 funções importantes. Eles filtram resíduos nocivos do sangue e os eliminam pela urina. Eles equilibram o nível de fluido e sal no corpo. E ainda produzem hormônios. Doenças crônicas dos rins ocorrem quando há uma mudança na estrutura ou função dos rins. Uma infecção, dano, tumor ou ação medicamentosa podem causar problemas nos rins. Dessa forma, o mau funcionamento dos rins pode causar vários tipos de doenças. Iremos abordar sobre a síndrome nefrótica, que é uma doença renal. Mas para um melhor entendimento, vamos mostrar as diferenças entre a síndrome nefrítica e nefrótica. Na síndrome nefrótica, não há presença de hematúria, enquanto na nefrítica, sim. Encontra-se proteinúria maciça na nefrótica, enquanto na nefrítica a proteinúria é moderada. A albumina está baixa na nefrótica e na nefrítica normal. Na nefrótica, a presença de edema generalizado e na nefrítica o edema é moderado. Há ainda o colesterol alto na nefrótica, enquanto na nefrítica o colesterol está normal. Os glomérulos na nefrótica podem estar com ou sem inflamação, enquanto na nefrítica necessariamente estarão inflamados. A pressão arterial na nefrótica pode estar normal ou baixa, enquanto na nefrítica ela está elevada. Porém, ambas as síndromes podem progredir para a insuficiência renal crônica. Em condições normais, as proteínas de alto peso molecular são retidas no glomérulo, enquanto as proteínas de baixo peso molecular são reabsorvidas no túbulo proximal. Desta forma, somente uma pequena quantidade de proteínas pode ser detectada na urina, sendo que a maioria é a albumina, devido à sua alta concentração plasmática e o peso molecular relativamente baixo. Quando há um aumento da permeabilidade ou lesão glomerular, a primeira proteína excretada em maior quantidade na urina é a albumina, proteinúria glomerular. Na maioria dos pacientes, é utilizada a triagem com tiras reagentes, exceto para diabéticos e pacientes transplantados renais, que devem ser testados especificamente para a albuminúria. A síndrome nefrótica ocorre em qualquer idade, mas sua prevalência é em crianças. Na maioria das vezes é entre 1 ano e meio e 4 anos de idade. Na síndrome nefrótica congênita, surgem durante o primeiro ano de vida e em idades mais jovens, menor que 8 anos. Os meninos são mais afetados que as meninas, mas ambos os sexos são igualmente afetados em idades mais velhas. As causas podem variar de acordo com a idade e podendo ser primárias ou secundárias. As causas primárias mais comuns são doença de alteração mínima, nefropatia membranosa, glomerulosclerose segmentar focal. Causas secundárias que são responsáveis por menos que 10% na infância e maior que 50% dos casos em adultos, que são elas nefropatia diabética, pré-eclâmpsia,
A amiloidose é uma causa não reconhecida e responsável por 4% dos casos. A nefropatia associada ao HIV é um tipo de glomerulosclerose focal e segmentar que ocorre em pacientes com AIDS. Na fisiopatologia foram abordadas medidas para a redução de proteinúria, que decorre de alterações das células endoteliais, dos capilares, o MBG ou podócitos, que filtram proteínas séricas de acordo com o tamanho da carga. A lesão dessas estruturas é desconhecida nas doenças glomerulares primárias e secundárias, mas as evidências sugerem que as células T regulam positivamente. Apesar de a albumina ser a principal proteína excretada em quadros nefróticos, também há perda variável de diversas outras proteínas, como imunoglobulinas, o complemento e fatores inibidores de coagulação, e outras proteínas importantes. Esse excesso de proteína na urina se chama proteinúria e causam algumas consequências que iremos ver a seguir. Então, esse excesso de proteína na urina leva a hiperlipidemia, lipidúria, proteína maciça, hipoalbuminemia e edema. Dentre essas consequências, existem 3 que andam juntas, que são chamadas de tríade: proteína maciça, hipoalbuminemia e edema. Para um melhor entendimento, iremos falar de cada consequência. Quando os rins estão doentes e perdem proteína na urina, damos o nome de proteinúria. Isso pode ser sinal de que os glomérulos, que são responsáveis pela filtração de sangue nos rins, estão danificados. A proteinúria é um marcador de doenças renais e desempenha um papel importante na triagem de diagnóstico e monitorização das doenças renais. A hipoalbuminemia é a baixa concentração de albumina no sangue. Se a concentração dessa proteína é reduzida, a pressão osmótica sanguínea diminui e o plasma se propaga em maior proporção nos espaços intercelulares dos tecidos, causando edemas. O edema é tipicamente tratado com medicamentos diuréticos. Inicialmente, pode ser percebido nas pernas e pálpebras e se generalizando pelo corpo todo. Dessa forma, fecha-se a tríade. A hiperlipidemia é o aumento de lipídios no sangue e a lipidúria é a perda desses lipídios pela urina. O diagnóstico da síndrome nefrótica, ele é feito através da relação entre proteína e creatina, sendo ela maior ou igual a 3, em uma amostra de urina aleatória, ou proteinúria maior ou igual a 3 gramas por dia em urina 24 horas. Suspeita-se do diagnóstico dessa doença em pacientes com edema e proteinúria no exame de urina, e confirma-se ela pela dosagem de proteínas em urina 24 horas. E também a causa pode ser pela história clínica do paciente, se ele já teve LES, pré-eclâmpsia, e quando a causa não é clara, precisa-se de exames complementares, como biópsia ou exames sorológicos. O exame laboratorial é o de urina, onde procura-se o achado de proteinúria significativa, que, como eu disse anteriormente, é 3 gramas de proteína em uma amostra de 24 horas. E o normal é que a pessoa faça a excreção de 150 miligramas por dia. Então, 3 gramas é muito. E além da proteína no exame, pode demonstrar também achados como cilindros hialino, granulares, gordurosos, serosos ou células epiteliais. Pode encontrar também lipidúria, que é a presença de lipídios, dentro das células tubulares. E pode-se detectar o colesterol também através do microscópio simples. E demonstra um padrão cruz de Malta,
sobre a luz polarizada. E a coloração é a coloração Sudam e deve ser utilizada para demonstrar a presença de triglicerídeos. O tratamento da síndrome nefrótica tem como objetivo a redução da proteinúria, de forma que a taxa da albumina no sangue retorne aos seus níveis normais. O tratamento de doenças glomerulares são feitos com drogas imunossupressoras, como corticoides, ciclosporina, clorambucil, ciclofosfamida e plasmaférese. É preciso estar atento ao controle dessas variáveis, pois o uso constante de corticoides pode levar ao aumento da pressão arterial, ao ganho de peso e até mesmo o aumento da glicemia. A maioria são tratamentos medicamentosos que, exercidos com uma boa dieta, podem ajudar. Mas temos que saber o tipo de lesão tratado naquele paciente para termos um caminho a seguir sobre o prognóstico. Por exemplo, HIV, quando falamos de HIV no tratamento de síndrome nefrótica, sobre a ação medicamentosa, o HIV ele evolui, dando em alguns casos, por exemplo, como até falência renal em alguns meses ou anos, e isso é muito sério. Mas também temos que citar lúpus ou diabetes mellitus, por exemplo, quando administrados medicamentos com essas síndromes, o paciente tende a regredir aquela síndrome, ou seja, diminuir os níveis de proteína na urina decorrente dessa síndrome nefrótica. É bom citarmos também que crianças, quando nascem com essa síndrome, elas quase nunca têm uma boa resposta a esses medicamentos ou a qualquer tratamento mencionado, mas isso vem mudando devido a alguns tratamentos como diástole ou transplante renal. Quando falamos desses tratamentos, uma porcentagem grande das crianças que nascem com esse distúrbio, elas conseguem uma boa resposta. A dieta também é importante citarmos, porque para tratar um paciente com bom prognóstico, esse paciente ele tem que cuidar muito da dieta dele, como por exemplo, procurar boas fontes de proteínas magras, ou diminuir a gordura na dieta para poder o colesterol ser diminuído também. Então, esses são uns pontos importantes a serem citados quando falamos sobre um prognóstico dessa síndrome nefrótica. E a síndrome nefrótica ocorre através da cápsula de Bauer, que tem a parte visceral é onde que faz a filtração por dentro. E ali não vai ter o comportamento de fechamento. Aí vai dar extravasamento. Esse extravasamento de proteína, de água e sais, vai formar edemas. E esse edemas vai acabar trazendo insuficiência renal e também hipertensão e insuficiência renal. E é por isso que é muito importante a gente ter conhecimento de informação para fazer esses exames, indicar os exames para fazer as pessoas que vai ao médico fazer esses exames laboratoriais, porque só eles podem detectar esse tipo de doença, e outras também, né?